Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em um beco estreito, abafado pelo cheiro da comida dos cafés vizinhos e pela agitação da cidade, todos os dias encontrava-se uma mulher de aparência discreta. Seu nome era Evelyn Carter, uma mulher de 30 anos de rosto gentil e olhos compassivos, que apesar de suas próprias dificuldades financeiras, começou a alimentar um mendigo aleijado chamado Samuel Urai. Suas roupas estavam gastas. Suas mãos tremiam um pouco e ele mancava de um ferimento antigo que nunca havia cicatrizado completamente. Todas as manhãs Evelyn caminhava pela cidade, carregando sanduíches caseiros, frutas e, às vezes, um pouco de sopa quente em uma pequena cesta. Samuel, embora quase nunca falasse, sorria timidamente ao vê-la. O relacionamento deles era silencioso, mas profundamente humano, um vínculo tecido por gestos simples, atenção e respeito. Os transeuntes às vezes a olhavam com espanto, perguntando-se por que ela se dava ao trabalho de se entregar a um homem que parecia não ter nada a oferecer em troca. Evelyn, no entanto, não buscava reconhecimento nem recompensa. Para ela, alimentar Samuel era um ato de dignidade e justiça, uma forma de lembrar a este mundo cruel que a humanidade não se mede por dinheiro. Então, numa manhã de inverno, quando a névoa cobria os paralelepípedos e as ruas estavam quase desertas, Samuel olhou para ela por um longo tempo. Seus olhos brilharam com uma intensidade renovada, e ele disse com uma voz fraca, mas firme: Evelyn, preciso te contar uma coisa. Eu sou bilionária. Evelyn deu um passo para trás, em choque. Todo esse tempo, ela pensara estar levando conforto a um homem pobre e desamparado. E agora a verdade viera à tona. Samuel Urai, o mendigo aleijado que ela alimentara e protegera incondicionalmente, era na verdade um dos homens mais ricos e influentes do planeta. O choque foi tanto material quanto moral. Evelyn, que nunca havia buscado riqueza, acabará de descobrir que o verdadeiro valor de um ser humano não reside em sua conta bancária, mas na gentileza e na coerência de suas ações. E Samuel, longe de se mostrar grato apenas por educação, também pareceu tocado por essa rara autenticidade, a de uma mulher que enxergara o homem por trás da fachada. Este momento marcou o início de uma história onde os papéis seriam invertidos, onde riqueza e pobreza se misturariam para revelar uma verdade universal. A generosidade sincera transforma vidas, às vezes mais profundamente do que qualquer fortuna. Evelyn Carter caminhava todas as manhãs pelas ruas estreitas de Brockdale, sua pequena cidade com suas fachadas desbotadas, mas cheias de personalidade. O frio cortante de fevereiro a fez apertar o cachecol em volta do pescoço. Em sua cesta de vime, cuidadosamente arrumados, havia sanduíches de pão integral, algumas maçãs vermelhas e uma sopinha ainda fumegante. Virara um ritual. Todos os dias ela alimentava Samuel Urai, o mendigo aleijado que vivia na sombra dos prédios antigos do centro da cidade. Samuel estava sentado em um velho banco de madeira, com as pernas cobertas por um cobertor puído. Sua bengala escura de madeira repousava ao lado do corpo, e seu olhar parecia perdido em um horizonte invisível. Mas assim que viu Evelyn, um leve sorriso iluminou seu rosto magro. Seu olhar era atento, como de uma criança reconhecendo a constância dos pais. Olá, Samuel, disse Evelyn, colocando a cesta ao lado dele. Samuel assentiu levemente. Ele não falava muito, e sua voz, quando falava, era rouca, mas gentil. Evelyn sabia que ele havia passado por momentos difíceis e ferimentos físicos, solidão e provavelmente uma vida marcada por perdas irreparáveis. Mas apesar de tudo havia nele uma dignidade inabalável, uma recusa em deixar o mundo esmagá-lo completamente. Os transeuntes se aglomeravam ao redor deles, alguns lançando olhares curiosos, outros de pena. Evelyn, no entanto, não viu o mendigo, viu Samuel, um ser humano com necessidades, emoções e uma história. Ela serviu a sopa, estendeu o pão e a maçã e sentou-se por um momento no banco ao lado dele. Como você está hoje? Ela perguntou, quebrando a rotina silenciosa que caracterizava seus encontros anteriores. Samuel olhou para ela intensamente, como se quisesse avaliar a sinceridade da pergunta. Deu uma mordida na sopa e respondeu suavemente: Está tudo bem, graças a você, Evelyn. Esta simples frase ressoou no coração de Evelyn. Ela sabia que sua gentileza nem sempre era compreendida pelo resto do mundo, mas ali com Samuel, ela viu o fruto de seus esforços. Cada dia de cuidado, cada sorriso, cada gesto havia criado um vínculo silencioso, mas poderoso. Ao se levantar para ir embora, com o frio ardendo em suas bochechas, Evelyn sentiu pela primeira vez uma estranha sensação de mau presságio.
Uma sensação de que aquela conexão aparentemente pequena poderia mudar suas vidas de maneiras que ela jamais imaginara. E ela ainda não sabia que Samuel Urai, o homem que ela alimentava todos os dias, não era apenas um mendigo frágil e discreto, mas que ele escondia um segredo que abalaria todas as suas certezas. Na manhã seguinte, Evelyn retornou ao seu banco de costume. O céu estava cinzento e um vento gelado fazia tremer os transeuntes agasalhados. Ela carregava sua cesta com a mesma regularidade, determinada a nunca quebrar sua promessa diária a Samuel. Quando ela chegou, Samuel já estava lá sentado ereto, apesar da dor evidente nas pernas. Ele a cumprimentou com um leve aceno de cabeça. Mas naquela manhã, algo em seus olhos havia mudado. Ele parecia estar ponderando as palavras, como se quisesse dizer algo há muito tempo, mas ainda estivesse em busca de coragem. Bom dia, Samuel, disse Evelyn, colocando a cesta ao lado dele. Dormiu bem? Samuel pegou a sopa que ela lhe ofereceu, mas em vez de comê-la imediatamente, colocou-a à sua frente e a encarou atentamente. Evelyn, começou ele, com a voz fraca mas firme. Tem uma coisa que você precisa saber, uma coisa que eu nunca contei a ninguém. Evelyn sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Agachou-se um pouco para ficar na altura dos olhos dele. Pode me contar o que quiser, Samuel. Eu vou ouvir. Ele respirou fundo, como se extraísse coragem do ar gelado. Eu não sou o que você pensa. Eu não sou apenas um mendigo. Evelyn franziu a testa levemente, surpresa. O que você quer dizer? Samuel hesitou e, pela primeira vez, olhou para ela com uma mistura de vulnerabilidade e intensidade. Evelyn, eu sou um bilionário. O tempo pareceu parar. Evelyn recuou um pouco, incapaz de compreender o significado daquelas palavras. O frágil mendigo que ela conhecia há meses, aquele a quem ela alimentava com ternura e regularidade, era, na verdade, um dos homens mais ricos do país. O choque se misturava à descrença, à confusão e, estranhamente, a uma curiosidade insaciável. Samuel continuou com a voz trêmula mas determinada. Eu escolhi viver assim, para ver o mundo de forma diferente, para entender a verdadeira natureza das pessoas. E nunca encontrei ninguém como você. Você me tratou como um homem, não como um número ou uma curiosidade. Evelyn permaneceu em silêncio, tentando digerir a revelação. A moral que ela sempre conhecera, de que a bondade não deveria depender de status social, de repente assumiu uma dimensão quase sobrenatural. Ela havia cuidado daquele homem sem esperar nada em troca, e agora o mundo que ela pensava conhecer se abria diante dela sob uma luz completamente nova. Samuel deu um sorriso frágil, reconhecendo a descrença de Evelyn. Eu queria te contar, mas não sabia como. Você é diferente dos outros. Evelyn, tocada e um pouco abalada, finalmente sussurrou. Então, todo esse tempo você estava interpretando esse papel? Não, respondeu Samuel com um suspiro. Eu nunca joguei. Eu só queria entender. E você, Evelyn? Você me mostrou o que a humanidade realmente significa. Naquele dia, Evelyn percebeu que o relacionamento deles havia cruzado um limiar invisível. A verdade não era apenas uma questão de riqueza ou pobreza. Era uma lição sobre o coração humano, confiança e bondade altruísta. E ela sabia, talvez, que nada jamais seria o mesmo entre eles. Nos dias que se seguiram à revelação, Evelyn não conseguia se concentrar em mais nada. A verdade sobre Samuel Urai não parava de rondar sua mente. Como um homem tão rico podia viver nas ruas, escondido de todos, e como ela, sem saber, havia apoiado um dos homens mais poderosos do país. Ela foi ao parque como de costume, carregando sua cesta, mas desta vez com certa apreensão. Samuel estava lá, sentado no banco que sempre ocupará, com o casaco surrado jogado sobre os ombros. Mas desta vez havia algo diferente em seu comportamento. Ele parecia mais seguro, mais consciente de seu poder. Bom dia, Evelyn, disse ele, com um leve sorriso no rosto. Dormiu bem? Evelyn assentiu, mas sua mente estava em outro lugar. Samuel, eu não sei o que dizer. Você não precisa dizer nada, respondeu ele suavemente. Você tem sido você mesma, e isso é tudo o que importa. Mas agora, algumas coisas vão mudar. Evelyn sentiu um arrepio de preocupação. O que você quer dizer? Samuel se levantou lentamente apoiando-se na bengala. As pessoas vão descobrir quem eu sou. E quero que você esteja preparado. Minha vida nunca foi pública, e agora a sua também será afetada. Antes que ela pudesse responder, um grupo de repórteres apareceu na esquina, com celulares e câmeras em punho. Evelyn entendeu imediatamente que o segredo de Samuel não estava mais seguro. Os olhares curiosos e os flashes das câmeras a fizeram se sentir uma intrusa em sua própria vida. Evelyn, quero que você fique ao meu lado, disse Samuel, pegando-lhe gentilmente na mão.
Você merece saber toda a verdade antes que o mundo descubra. Ela sentiu o coração apertar. A gentileza que demonstrara, simples e pura, estava prestes a se tornar pública. E com essa publicidade viria a atenção, a curiosidade e talvez a luxúria daqueles que buscassem explorar o relacionamento deles. No entanto, apesar do medo e da incerteza, Evelyn compreendeu que Samuel confiava nela. E essa confiança valia mais do que todas as riquezas do mundo. Ela sentiu em silêncio, pronta para encarar as mudanças que viriam. Enquanto se perguntava como a vida de uma mulher comum sobreviveria aos holofotes repentinos de um bilionário vivendo entre os humildes. Naquele dia, Evelyn compreendeu uma coisa: o verdadeiro teste da bondade não está nas sombras dos becos, mas na luz brilhante da verdade e da gratidão. E ela estava pronta, apesar de tudo, para permanecer fiel a quem sempre fora, uma mulher que via as pessoas como elas eram, não pelo que tinham. Na manhã seguinte, a cidade de Broadale parecia diferente para Evelyn. Os transeuntes a olhavam com curiosidade, alguns sussurrando baixinho enquanto ela atravessava as ruas com sua cesta de sempre. A notícia já se espalhava. O mendigo aleijado que ela vinha alimentando há meses não era ninguém menos que Samuel Urai, bilionário discreto. Evelyn sentiu uma mistura de apreensão e inquietação. Sua rotina, tão simples e reconfortante, estava se tornando pública. Cada sorriso que ela dava aos moradores da cidade parecia examinado e interpretado. Mesmo assim, ela continuou seu caminho para o parque, como se nada tivesse mudado, fiel à sua forma. Samuel o esperava no banco, com uma expressão calma, quase serena. Mas havia um brilho em seus olhos que revelava sua consciência do efeito que sua revelação estava tendo no mundo. Os jornalistas já estão aqui, disse ele calmamente. E as pessoas estão falando. Algumas estão fascinadas, outras, céticas. Evelyn sentou-se ao lado dele, tentando esconder a preocupação. Eu sabia que esse momento chegaria, mas não esperava que fosse tão rápido. Samuel sorriu. Eu queria que você soubesse antes de todo mundo. Você é quem esteve ao meu lado incondicionalmente. Mas agora... Ele fez uma pausa, observando os transeuntes pararem para olhá-los. Temos que estar preparados para as reações. Algumas pessoas não entendem a gentileza quando ela não tem propósito. Ele mal havia terminado a frase quando um grupo de jornalistas e fotógrafos se aproximou, com suas câmeras apontadas para eles. Evelyn sentiu o coração bater mais rápido, mas Samuel a tranquilizou, segurando sua mão. Vamos superar isso juntos, ele sussurrou. Os flashes crepitavam ao redor deles, e Evelyn percebeu que, apesar de tudo, havia se tornado uma figura pública. Cada gesto, cada sorriso, cada palavra seria agora escrutinado. Mas em meio à tempestade midiática que se formava, Samuel lhe mostrou algo precioso. A verdadeira riqueza não estava no dinheiro que ele possuía, mas na sinceridade do vínculo que os unia. À medida que as câmeras continuavam a disparar e a multidão se formava, Evelyn percebeu que suas vidas haviam mudado drasticamente. A gentileza e a lealdade que ela demonstrara nas sombras agora brilhariam para o mundo ver. E era um desafio que ela estava pronta para encarar, de mãos dadas com Samuel. Este capítulo da história deles estava apenas começando. E as semanas seguintes revelariam se o mundo estava pronto para aceitar que a verdadeira riqueza é medida não apenas em dólares, mas também em humanidade. A notícia de Samuel Urai desencadeou uma onda de curiosidade e discussão em toda a cidade de Broadale, em cafés, praças públicas e até escolas. O nome do mendigo bilionário circulava com fascínio. Evelyn sentiu os olhares ao seu redor mudarem. Alguns sorriam de admiração, outros murmuravam críticas ou descrença. Naquela manhã, enquanto caminhava em direção ao parque, Evelyn notou que algumas pessoas paravam quando ela passava. Uma senhora idosa olhou para ela por um longo tempo antes de sussurrar para a vizinha. Ela é a única que alimentou o mendigo, antes que alguém soubesse que ele era um bilionário. Evelyn sentiu uma mistura de constrangimento e orgulho. Ela nunca havia buscado reconhecimento, e ainda assim a cidade parecia celebrá-la, apesar de tudo. Ela ajeitou o casaco e continuou, concentrada no banco onde Samuel a esperava. Samuel, como de costume, o cumprimentou com um sorriso, mas seus olhos revelavam certa preocupação. Evelyn, disse ele baixinho, todo mundo vai querer falar conosco. A mídia, os moradores locais, alguns com boas intenções, outros, nem tanto. Evelyn assentiu. Eu sabia que isso aconteceria um dia, mas não imaginei que seria tão rápido. De fato, eles mal haviam começado a discutir quando dois jornalistas se aproximaram, com caderno e caneta nas mãos. Senhor Urai, senhora Carter, podemos fazer algumas perguntas? Perguntou um deles, um jovem com um olhar curioso. Samuel falou calmamente, prefiro que tudo aconteça naturalmente.
O que importa é a verdade, não o espetáculo. Evelyn, sentindo a tensão, acrescentou: e quero que as pessoas saibam disso. Não importa quem você seja ou o que você tenha, a gentileza nunca deve depender de dinheiro. Os jornalistas notaram, impressionados com a sinceridade de suas palavras. Seus olhares mudaram e mesmo na multidão que se formou, alguns sorriram, comovidos pela simplicidade e autenticidade de Evelyn. No entanto, no fundo, Samuel sabia que aquilo era apenas o começo. Boatos aumentariam, críticas surgiriam e a vida pacífica que ele levará até então não seria mais possível. Mas ele se sentia pronto para enfrentar essas mudanças com Evelyn. À medida que a multidão se dispersava, Evelyn percebeu que a gentileza demonstrada nas sombras agora tinha o poder de mudar a percepção de um bairro inteiro, talvez até de uma cidade inteira. E esse pensamento, embora aterrorizante, a encheu de uma sensação de força e determinação que ela nunca havia conhecido antes. Naquele dia, Evelyn compreendeu que a verdadeira riqueza da vida não residia no dinheiro ou na fama, mas no impacto silencioso e sincero que se pode ter sobre os outros. E para Samuel, ela agora era mais preciosa do que qualquer fortuna. Poucos dias após a revelação, Evelyn sentiu que sua vida havia mudado irreversivelmente. Olhares curiosos e de admiração não eram mais suficientes. Alguns moradores de Brookdale estavam começando a encará-la com ceticismo, até mesmo suspeita. A gentileza que ela havia oferecido a Samuel sem esperar nada em troca estava agora sob os holofotes. Naquela manhã, enquanto caminhava em direção ao parque, Evelyn notou rostos que nunca tinha visto antes, armados com celulares e câmeras. Boatos se espalharam pela cidade. A mulher que alimentou o bilionário. As palavras ecoavam no ar como um lembrete constante de seu ato de generosidade. Samuel o esperava, sentado em seu banco, mas a expressão em seu rosto estava mais séria do que o normal. Evelyn, ele disse suavemente, toda essa propaganda tem um preço. Algumas pessoas nunca entenderão que suas ações foram altruístas. Evelyn sentiu uma pontada de preocupação. Eu sei, mas não me arrependo de nada. Rapidamente, eles foram cercados por um grupo de jornalistas, insistindo em conceder entrevistas. Evelyn, embora um pouco nervosa, respondeu com sinceridade, explicando que sua motivação nunca fora dinheiro ou reconhecimento, mas simplesmente respeito por Samuel como ser humano. No entanto, nem todos se comoveram com suas palavras. Ouviram-se murmúrios de críticas, alguns a chamavam de buscadora de glória, outros se perguntavam se Samuel realmente precisava dela agora que havia revelado sua riqueza. Evelyn sentiu um novo peso sobre os ombros, o da opinião pública e a responsabilidade por suas ações perante toda a cidade. Samuel segurou a mão dela com ternura. Não deixe que isso te afete. Você é a pessoa que eu mais respeito aqui. Não importa o que digam. O vínculo entre eles parecia mais forte do que nunca, mas Evelyn entendia que o verdadeiro teste do relacionamento deles estava apenas começando. Ela teria que lidar com a sinceridade de suas ações e as expectativas muitas vezes injustas dos outros. Aquele dia marcou uma virada. Evelyn percebeu que a gentileza, mesmo a mais pura, atrai admiração tanto quanto inveja e às vezes críticas. Mas ela se sentiu pronta para enfrentá-la, convencida de que a verdadeira coragem reside na firmeza, mesmo quando o mundo observa e julga. Enquanto o sol se punha sobre Brookdale, iluminando as antigas fachadas da cidade, Evelyn e Samuel ficaram um ao lado do outro, determinados a proteger seu vínculo e enfrentar as sombras que a fama estava começando a lançar sobre suas vidas. Nas semanas seguintes, a vida de Evelyn e Samuel tornou-se um turbilhão. A cidade de Brookdale ficou fascinado pela história do mendigo bilionário e da mulher bondosa. Jornais locais publicaram artigos sobre eles. Emissoras de televisão locais enviaram equipes para filmar seus encontros diários e as mídias sociais registraram cada detalhe. Evelyn, que sempre viveu uma vida simples e discreta, de repente se viu no centro de uma tempestade midiática. Os comentários variavam da admiração à desconfiança, alguns elogiavam seu altruísmo, outros a chamavam de oportunista. Às vezes, ela se sentia exausta pelo escrutínio constante. Samuel, ciente da pressão, puxou-a de lado certa manhã no parque. Evelyn, eu sei que está ficando difícil, disse ele suavemente. Mas você precisa entender que eu nunca quis que isso a sobrecarregasse. Evelyn assentiu, tentando disfarçar a ansiedade crescente. Eu sei, mas não esperava que minha vida se tornasse pública. Cada movimento que faço agora está sendo interpretado. Enquanto conversavam, um pequeno grupo de moradores se aproximou visivelmente irritado. Um deles, um comerciante local, gritou para eles, então é verdade, você estava alimentando um bilionário? E achou que isso ficaria em segredo? Você está brincando com as nossas emoções.
Evelyn sentiu o coração apertar, mas Samuel colocou a mão protetora em seu ombro. Todos têm o direito de expressar sua opinião, disse ele calmamente. Mas a verdade é simples, Evelyn agiu por gentileza, não por cálculo. O lojista franziu a testa, mas a firmeza na voz de Samuel teve um efeito imediato. Alguns moradores da cidade, tocados pela sinceridade de suas palavras, começaram a murmurar apoio a Evelyn. A multidão se dispersou gradualmente, mas Evelyn compreendeu que o caminho para a paz social seria longo e repleto de dificuldades. Mais tarde, ao retomarem a rotina diária, Evelyn percebeu que seu relacionamento com Samuel havia mudado. Ela não era mais apenas um encontro diário com um mendigo, havia se tornado um símbolo, um modelo para alguns e um alvo de controvérsia para outros. No entanto, apesar do cansaço e da tensão, Evelyn encontrou novas forças. Cada sorriso de Samuel, cada palavra de gratidão, a lembrava porque ela havia agido daquela forma em primeiro lugar. Ela entendia que a gentileza, quando genuína, pode superar qualquer tempestade. Naquela noite, enquanto o sol se punha sobre Brookdale, Evelyn e Samuel caminhavam lado a lado pelas ruas silenciosas, determinados a proteger seu vínculo de sussurros e julgamentos, e a enfrentar juntos as tempestades que estavam apenas começando. A fama de Samuel Urai e Evelyn Carter já havia se espalhado além dos limites de Brookdale. Os meios de comunicação nacionais começaram a se interessar pela história e com eles vieram olhares menos simpáticos, investidores, oportunistas e curiosos querendo lucrar com a situação. Certa manhã, enquanto Evelyn e Samuel caminhavam para o parque como de costume, um homem elegante se aproximou deles. Ele usava um terno impecavelmente cortado e um sorriso calculado. Bom dia, Sr. Urai, disse ele lisonjeiramente. Estou Ricardo Belmont, investidor e consultor filantrópico. Ouvi sua história e acredito que podemos fazer grandes coisas juntos. Evelyn imediatamente sentiu a tensão. Samuel, no entanto, permaneceu calmo, mas vigilante. Obrigado, Sr. Belmont, respondeu ele suavemente. Mas não estamos querendo lucrar com esta situação. Belmont sorriu educadamente, mas seu olhar revelava uma clara ambição. Não me entenda mal. Não estou falando apenas de dinheiro. Estou falando de influência, visibilidade, de mudar o mundo em grande escala. Evelyn franziu a testa, sentindo o perigo daquela proposta. Samuel, murmurou ela, você nunca quis que isso virasse um espetáculo. Samuel assentiu, mas sua postura permaneceu firme. Eu sei, mas preciso proteger o que construímos, sinceridade e confiança. Belmont não se deixou abater. Claro, mas pense nisso. Comigo sua história pode inspirar milhões. Você pode transformar Brookdale e muito mais. Evelyn sentiu o coração apertar. A ideia de transformar a cidade parecia nobre, mas ela sabia que a autenticidade do relacionamento deles seria comprometida se deixasse guiar por motivações externas. Ela olhou para Samuel, buscando em seus olhos a confirmação do que já sabia. Eles precisavam permanecer fiéis a si mesmos. Samuel colocou a mão sobre a de Evelyn, como se quisesse lhe dar força e segurança. Obrigado pela oferta, Sr. Belmont, disse ele calmamente. Mas continuaremos nosso caminho, sem concessões. O homem sorriu educadamente uma última vez e foi embora, deixando para trás uma mistura de preocupação e alívio. Evelyn percebeu que esse tipo de tentação seria inevitável e que proteger o vínculo, a intimidade e a simplicidade do cotidiano exigiria vigilância e coragem. Ao retomarem a caminhada em direção ao banco, Evelyn sentiu uma nova determinação despertar dentro de si. A gentileza que demonstrara, mesmo diante da tentação e de interesses ocultos, deveria permanecer intacta. E Samuel, ao seu lado, estava pronto para enfrentar qualquer obstáculo com a mesma lealdade e força silenciosa. Aquele dia lhes ensinou uma verdade vital. Em um mundo movido pela riqueza e fama, sinceridade e lealdade são tesouros que nada pode comprar. Poucos dias depois, Brookdale foi abalada por um acontecimento inesperado. Circulou um boato de que um suposto amigo de Samuel estava tentando revelar detalhes íntimos de sua vida, ameaçando manchar a imagem do homem que Evelyn conhecia como seu verdadeiro eu. Evelyn sentiu uma pontada de preocupação ao ouvir a notícia. Ela sabia que a exposição na mídia já havia perturbado suas vidas cotidianas, mas desta vez a ameaça parecia pessoal e mais insidiosa. Samuel a esperava no banco de sempre com um rosto sério. Evelyn, preciso te contar uma coisa, disse ele, colocando a mão em seu ombro. Tem alguém tentando se aproveitar da minha situação. Alguém próximo a mim que nunca foi sincero. Evelyn sentiu uma raiva fria crescer dentro de si. Você quer dizer, alguém que quer nos separar ou te colocar em uma situação ruim? Samuel assentiu. Exatamente.
e eu não quero que isso te afete. Quero que você fique ao meu lado, mas preciso agir com cautela. A ameaça se materializou rapidamente. Um jornalista alegou ter revelações exclusivas sobre Samuel e tentou implicar Evelyn em uma intriga financeira fictícia. Evelyn, chocada e magoada com a tentativa de manipulação, recorreu a Samuel. Como podemos lutar contra isso? Ela perguntou, com a voz trêmula mas determinada. Samuel respirou fundo. A melhor defesa é a verdade e a coerência. Devemos mostrar que não temos nada a esconder e que nosso vínculo é sincero. Evelyn corajosamente concordou em participar de uma entrevista pública com Samuel. Diante das câmeras, ela falou com franqueza, relatando o encontro, a rotina diária e como havia cuidado de Samuel sem jamais buscar lucro com ele. Ela explicou que altruísmo não se mede por riqueza e que o verdadeiro valor de uma pessoa é visto em suas ações, não em seu saldo bancário. O público ficou comovido com a sinceridade de Evelyn. As críticas se dissiparam gradualmente, e até mesmo aqueles que duvidavam de sua lealdade começaram a entender a autenticidade do relacionamento. Essa aprovação fortaleceu Evelyn e Samuel. Eles compreenderam que em um mundo frequentemente atraído pela manipulação e pelas aparências, seu vínculo se baseava em algo raro e precioso, confiança mútua e sinceridade inabalável. Enquanto caminhava pelas ruas tranquilas de Brookdale, Evelyn sentiu um orgulho silencioso. Ela havia enfrentado adversidades e rumores, e o relacionamento deles havia sobrevivido. Mais do que nunca, ela sabia que a verdadeira riqueza não se mede em dinheiro, mas em lealdade, compaixão e integridade. O sol estava nascendo Brookdale, iluminando as ruas e fachadas da cidade com uma luz suave e dourada. Após semanas de turbulência na mídia, rumores e dificuldades, Evelyn Carter e Samuel Uray estavam novamente em seu banco de sempre, onde tudo começou. Mas desta vez algo havia mudado. Eles não estavam mais sozinhos diante da incompreensão ou do julgamento. Os habitantes da cidade, tocados por sua sinceridade e humanidade, começaram a demonstrar admiração e respeito. Vizinhos que antes passavam sem olhar paravam para sorrir ou cumprimentá-los calorosamente. A imprensa, que inicialmente se mostrará curiosa e às vezes intrometida, agora publicava artigos elogiando sua autenticidade e a coragem de Evelyn, que alimentara um homem sem jamais esperar nada em troca. Samuel voltou a olhar para Evelyn com os olhos brilhando de gratidão. Você me mostrou o que significa a verdadeira bondade, Evelyn. O que passamos jamais teria sido possível sem o seu coração. Evelyn sentiu uma profunda emoção tomar conta dela. E você me ensinou que uma pessoa pode esconder tesouros que o dinheiro não pode medir. Sua confiança e humildade são raras, Samuel. Naquele dia, Samuel anunciou uma iniciativa surpreendente. Usaria sua fortuna para ajudar Brookdale, mas com uma abordagem única. Em vez de simplesmente doar dinheiro, ele queria criar programas que valorizassem o altruísmo, a educação e a solidariedade, honrando o espírito que Evelyn personificava. Toda a cidade foi convidada a participar, e Evelyn foi escolhida para ser sua parceira neste projeto. Os habitantes da cidade, testemunhando o vínculo, compreenderam que a verdadeira riqueza não reside em contas bancárias, mas em ações e lealdade ao próximo. Evelyn e Samuel, de mãos dadas, tornaram-se um símbolo vivo dessa verdade. Enquanto o sol se punha sobre Brookdale, iluminando o parque onde tudo começou, Evelyn sorriu. Ela nunca imaginara que alimentar um mendigo frágil pudesse transformar sua vida daquela forma. Mas além da fama e da riqueza, ela descobrira algo mais precioso, um vínculo inquebrável construído com base na sinceridade, na compaixão e na confiança mútua. E sob essa luz dourada, Brookdale entendeu que a verdadeira grandeza não era medida em riqueza, mas em humanidade.